tratar com vocês neste vídeo sobre os avanços que a Rússia tem conseguido em alguns oblastes mais diretamente envolvidos no conflito, né? Houve ataques da Rússia em vários oblastes da Ucrânia, não somente nesses mais conhecidos como Kharkov, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, mas também em Nikolaev, né, que é um oblast em que a Rússia neste momento não quer tomar, mas claramente que se houver facilidades no futuro, nada está descartado. Mas claramente não faz parte dos planos da Rússia tomar hoje Nikolaev, né, que abriria a possibilidade para chegar em Odessa, né. Houve ali avanços significativos em várias frentes, mas curiosamente, embora a Rússia esteja sendo extremamente conservadora em Kherson e Zaporizhzhia, também nesses dois oblastes houve avanço da Rússia, as forças terrestres russas conseguiram tomar quilômetros e quilômetros ali dos ucranianos, né, nesses dois oblastes, né, que são os oblastes em que a Rússia mais gera um desgaste hoje para a Ucrânia. Agora, o que a gente percebeu nesses 2 dias de ontem para hoje foi uma intensificação brutal, né, do avanço russo, sobretudo no oblast de Donetsk, né? Parece que ali a Rússia decidiu que vai não somente manter o desgaste à Ucrânia, mas vai tentar algum tipo de ofensiva, ainda que mínima, em alguns momentos contra as forças armadas da Ucrânia, né? Então, para vocês terem uma ideia, no final do dia de ontem, a gente teve simplesmente 425 soldados ucranianos sendo eliminados, tanto ali na direção de Donetsk como também de Zaporizhzhia, mas a grande parte deles ali foram em Donetsk. Um número assim absurdo também de veículos, tanto tanques, né, como outros veículos blindados foram eliminados, também foram danificados de forma definitiva pelas forças armadas da Rússia, né. Houve também um ganho territorial na direção de Kupiansk, né, que já está prestes a ser tomada completamente pela Rússia, e há também uma possibilidade que a Rússia consiga nos próximos dias tomar de vez, né, a cidade fortaleza de Avdiivka. Essa cidade é muito importante, vai constituir-se numa grande vitória da Rússia em relação à Ucrânia. A Ucrânia jamais imaginou, quando construiu essa cidade fortaleza, que um dia ela fosse perdida para os seus inimigos. É inacreditável como essa cidade de fato se configura como uma cidade fortaleza. Hoje os russos já tomaram completamente o norte dessa cidade, né, estão batalhando contra os ucranianos dentro da cidade de Avdiivka, que pode sim cair em mãos russas e sob bandeira russa a qualquer momento. Provavelmente algo que possa acontecer nessa semana, a depender, por exemplo, da intenção da Rússia de tomar de vez a cidade ou até recuar um pouquinho para continuar a manter o desgaste ucraniano ali. O que a Rússia percebeu é que, uma vez que a cidade esteja ameaçada de ser tomada definitivamente pela Federação Russa, a Ucrânia começa a mandar muito mais efetivos para aquela região para defender a cidade. E nesse sentido, se a Rússia continua com a sua proposta de desgastar, ela pode perfeitamente eliminar ainda mais efetivos ucranianos. Então, é muito provável que a Rússia tome essa cidade até o final dessa semana. Agora, se isso não acontecer, não vai ser em virtude da correlação de forças que a gente vê presente nessa frente de batalha, mas simplesmente por uma intenção da Rússia de não querer necessariamente tomar Avdiivka neste momento, até para atrair muito mais soldados ucranianos para que eles sejam eliminados da frente de batalha de forma definitiva, né? Segundo o ministro da defesa russa, gente, é uma coisa assim, né? Para vocês terem uma noção de como a Ucrânia está, né, perdendo essa guerra, a despeito de muita gente não querer aceitar esse tipo de coisa. Veja, na última semana, só na direção de Donetsk, no oblast de Donetsk, na última semana, segundo o Shoigu, uma informação que não foi desmentida por Kiev, a Ucrânia, gente, perdeu 2.245 soldados, gente. É isso mesmo. Militares no geral, né, e tem soldados que estão diretamente na linha de frente, algumas pessoas também do apoio, aí você tem os médicos que estão lá apenas para, enfim, socorrer, né, isso inclusive na Ucrânia, a presença dos médicos é algo bastante controverso, né, porque o atendimento aos feridos da Ucrânia é um negócio assim também para se pensar, é muito abaixo do esperado, né, mas houve ali eliminação em uma semana só ali no oblast de Donetsk de 2.245 pessoas, todas elas soldados ucranianos. Realmente é um negócio assim é inacreditável. Uma semana, mais de 2.000 baixas somente
em uma frente de batalha. Realmente inacreditável. Hoje, no dia de hoje, a Rússia conseguiu eliminar ali um número de 290 militares ucranianos, né? Ali na direção também de Donetsk. Isso aí não tem nada a ver com o que aconteceu ontem, isso foi hoje. Isso não tem nada a ver com o que aconteceu na semana passada, foi hoje. Aquele número de 2.225 ali que eu falei, foi constatado pelo Ministério da Defesa Rússia no dia de ontem, né? No fechamento do dia de ontem, e não foi, como eu disse para vocês aqui, negado pelas autoridades de Kiev, né? E aí, passado o dia de ontem, passado a semana, né, que foi fechada aí em termos desses números aí na data de ontem, hoje, no dia de hoje, foram 290 militares eliminados ali na direção de Donetsk, né? Mais 35 perderam suas vidas também ali em Kherson, né? Outros estão se perdendo em Zaporizhzhia, mas ainda não tivemos ali os números sobre isso daí, não. Uma coisa muito importante foi que a aviação russa destruiu muitos blindados ucranianos em todas as frentes no dia de hoje, né? E está, na verdade, conseguindo aí avançar com certa tranquilidade, embora avançando um pouco, mas avançando e consolidando esses avanços, praticamente tornando esses territórios ocupados a cada dia como territórios definitivos da Federação da Rússia, na Federação Russa. Então são derrotas constantes que a Ucrânia tá obtendo, e isso está levando a Ucrânia à prática do terror. O serviço secreto da Geórgia, né, frustrou uma tentativa de envio para a Rússia, né, de uma carga bastante relevante de explosivos que tinha sido enviado desde Odessa para a Geórgia, e da Geórgia iria para Voronezh, ali uma cidade que fica perto ali também de Belgorod, né? Que são cidades que ficam abaixo ali do oblast ucraniano de Kharkov. Então a ideia era que esses explosivos fossem utilizados para práticas terroristas na cidade, sobretudo na cidade de Voronezh. A Rússia também frustrou, né, um ataque com um carro-bomba, gente, isso lá na Crimeia, contra o líder da Crimeia, ou seja, né, e há outros vários atentados frustrados. A Rússia prendeu 2 ucranianos suspeitos de um outro atentado que estava sendo praticado ali em Kharkov, ou seja, a Ucrânia resolveu partir de vez para as práticas terroristas. Você tem ouvido falar disso na mídia tradicional? Certamente que não. Você está ouvindo isso ser dito, ou você está vendo isso no Jornal Nacional? Não. No Jornal da Record? Não. Nos jornais espalhados pelo Brasil? Evidentemente que não. Ninguém está falando isso, mas essas práticas são práticas terroristas. A gente está falando de terrorismo de Estado. Veja, quando você pratica esse tipo de ação, isso não tem nada a ver com guerra, né? Você está atingindo necessariamente civis. São práticas reconhecidas internacionalmente como práticas terroristas. E são essas práticas hoje a que está recorrendo o governo ucraniano para tentar ganhar, pelo menos em termos de propaganda, algum tipo de prestígio em relação à Rússia, né? É uma coisa assim que chama bastante atenção, né? Porque assim, eu não imaginava que, mesmo sendo o governo de Kiev o que ele eu não imaginava que a Ucrânia partiria em algum momento para esse tipo de coisa. Por quê? Porque, em teoria, esse tipo de prática é tudo que o Ocidente condena. Era por isso que eu não acreditava, né? E também não acreditava porque isso não era algo muito normal na Ucrânia até antes desse conflito com a Rússia, né? Depois que iniciou-se o conflito, a gente viu alguns atentados, né, acontecendo dentro da Rússia, inclusive, né? Inclusive a filha do Dugin foi assassinada em um atentado terrorista, né? Então os atentados terroristas era algo que eu imaginava que não acontecesse, e eles passaram a acontecer a partir do início da guerra, mas era esporádico, um ou outro. Agora, o que está acontecendo neste momento, com ataque a populações civis em várias cidades russas, e hoje até mesmo em cidades de ocupação russa ali no Donbás, né? E também com essas tentativas de práticas terroristas, né? Como essa do envio de explosivos à Geórgia, que enviaria para Voronezh para que houvesse práticas terroristas ali, e também o carro-bomba que tentou atacar o líder da Crimeia. Esse tipo de coisa eu não imaginava, porque esse tipo de coisa se configura, como eu disse, sim, em práticas reconhecidas pelo Ocidente como terroristas, e o mundão não está falando. Em nenhum momento você escuta isso por aí, né? Que a Ucrânia hoje está com ações terroristas, com intenções de praticar inúmeros atentados terroristas por toda a Rússia, né? Então, teve essas 3 situações aí, tem acontecido outras situações, algumas das quais nem chegam para o nosso conhecimento, mas o fato é que essa é uma prática da Ucrânia, sim, e é uma prática que é fortalecida pelo fortalecimento, né, do perfil do Rudanov ali em relação ao Zaluzhny, né?
tá difícil para o Zelensky resolver essa situação. Claramente ele quer demitir o Zaluzny, já enviou inclusive uma carta para os americanos falando que vai demitir o Zaluzny. É controversa qual é a posição dos americanos em relação ao Zaluzny, mas eu diria para você que o comando da Casa Branca provavelmente ele quer a permanência do Zaluzny no poder em relação ao Rodanov, né? Por quê? Porque o Zaluzny, na verdade, significaria ali uma espécie de acordo de cessar-fogo que permitiria um refortalecimento da Ucrânia, né, para retomar a guerra em outro momento, né? Então, o Zaluzny hoje ele percebe a situação no campo de batalha, percebe que a Ucrânia, as forças militares da Ucrânia está perdendo, todo dia está perdendo efetivo, está perdendo material, todo dia está perdendo, mas está perdendo muito mais do que o normal, muito mais do que acontecia nos grandes embates, né? A gente está vendo nas várias frentes, né, até mesmo em virtude da intensidade da guerra hoje, que é muito menor do que era antes, a gente percebe que sim, a Ucrânia está perdendo materiais como poucas vezes, né? Então, o que pensa o Zaluzny? Este seria um momento para uma trégua, para a gente dar uma amortecida aí no conflito, né, para a gente congelar esse conflito aí, para gerar fortalecimento das forças armadas da Ucrânia e, quem sabe, até mesmo da OTAN, né? Muitos outros na OTAN, não somente os americanos, concordam com o Zaluzny, né? Agora, começa a haver também, inclusive na Casa Branca, né, muita gente que desconfia que o Zaluzny talvez seja uma roubada, né? Porque alguns desconfiam que talvez ele tenha a intenção de gerar um acordo de paz com a Rússia que poderia caminhar para algo definitivo, sobretudo se ele fosse definitivamente colocado ali no poder, no lugar do Zelensky, né? Então tem essa desconfiança aí, enfim, eles não se entendem nem na Casa Branca em relação que a Ucrânia, teriam desistido completamente da Ucrânia, já não querem desistir mais. Na verdade, os democratas sempre quiseram continuar com o apoio à Ucrânia, os republicanos sempre quiseram deixar esse apoio à Ucrânia. No momento, isso lá nos Estados Unidos virou política, virou acordo. Se o Biden fizer isso, a gente permite isso ao Biden. Se o Biden não fizer, a gente não permite. Se o Biden aliviar ali completamente na fronteira, né, e passe a prestigiar a política do Abbott ali na fronteira do Texas, então a gente libera, nós republicanos vamos liberar esse apoio à Ucrânia, que seria de mais de 60 bilhões. Mais de 60 bilhões, seria um pacote ali de mais de 100 bilhões, que envolveria ali algo em torno de 12 bilhões para Israel, 4 bilhões para lutar contra os Houthis, né, outros bilhões e tal, e 60 bilhões ali para a Ucrânia. Então, eles não se entendem, na verdade, em relação ao que eles querem com esse conflito. É um conflito completamente perdido. O Stoltenberg já reconhece hoje, por exemplo, que a Ucrânia tem que ceder território. Stoltenberg da OTAN, né, gente? Tem que ser desses territórios mesmo, não tem como, né, não tem como vencer a Rússia. O Duda, né, que é o presidente da Polônia, que é anti-Rússia por excelência, está na veia dele, está na alma dele, já disse inclusive que a Crimeia é historicamente da Rússia, não tem por que a Ucrânia batalhar pela Crimeia. Enfim, há muita gente hoje falando que é preciso ter um acordo, né? Quando a gente fala em acordo, a gente fala em fortalecimento de Zaluzny. Quando a gente fala em continuidade da guerra, a gente fala em Budanov, né? Então, e Zelensky, né? Então veja, em virtude até do fortalecimento do Budanov, está havendo também o fortalecimento dessas práticas terroristas na guerra da Ucrânia contra a Rússia, né? Claramente que, como eu já disse antes, a Rússia é perita em se armar, né, a partir das lições que aprendem de qualquer evento contra ela. Então, esses eventos terroristas aí, certamente a Rússia vai saber lidar com isso num certo momento, e isso passará a ser uma prática que não vai redundar em grandes benefícios, além da propaganda para a Ucrânia. Mesmo em termos de propaganda, esse tipo de ataque, num certo momento, pode perder completamente a sua validade, né? Então, o que acontece hoje é que a narrativa ainda apesar de todos os problemas, ainda é muito ucraniana, né? Inclusive em toda a Europa, né? Scholz acabou de fazer um novo acordo com a Ucrânia ali, um acordo de segurança da Alemanha com a Ucrânia. A Alemanha está se metendo numa roubada de novo, né? A Alemanha virando perita, a Alemanha começando a virar Polônia. A Polônia sempre foi aquele país, né, que gosta de se meter em roubada. A Alemanha está fazendo a mesmíssima coisa, né? Quer estabelecer ali um acordo, né, e vários outros acordos ali com a Ucrânia, acordo de segurança. Olha onde a Alemanha está se metendo, né? A Alemanha, a França, o Scholz também hoje já deu uma declaração falando que é impossível não ter o acordo com a Mercosul. Nesse sentido, ele bate de frente com o Macron, né, que falou que, na verdade, é necessário e é vital que haja ali a suspensão do acordo do Mercosul com a Europa. Então, eles não se entendem de jeito nenhum. E lá na França, quando a gente fala desses 60 bilhões que vai para a Ucrânia, que a Europa ali liberou, né, desses 60 bilhões, pelo menos ali, vamos lá, de 8 a 12 bilhões desse dinheiro
será dos cofres franceses, gente. Ou seja, não tem dinheiro na França para nada, mas vai ter dinheiro na França ali, não tem dinheiro para os agricultores, não tem dinheiro para resolver os problemas que a França está vivendo hoje, mas vai ter dinheiro para mandar para a Ucrânia. A hipocrisia segue terrível na Europa e ela também é, hoje, um dos traços pelos quais a gente vê essa crise e essa decadência, não somente moral, mas econômica também, hoje, da Europa. Tá bom, gente? É isso.